Salve, salve nação, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Mesa 81, o espaço onde o Flamengo é debatido com seriedade e amor à camisa. Estou trazendo para vocês um corte do Linha de Passe da ESPN Brasil, link na descrição do canal como créditos de vídeos. Se inscreva no canal, deixe um like, deixe um comentário, dessa forma vocês vão estar ajudando muito o nosso crescimento aqui no YouTube. Dito isso, bora para um vídeo sem enrolação. Vamos ver o que a imprensa anda falando do nosso Mengão. Esse corte é um corte pós-jogo entre Flamengo e Bayern de Munique. Bora para um vídeo. Ali a torcida do Flamengo. Ainda. Seguimos ouvindo a torcida do Flamengo. Não é, logicamente, nem dizendo que ele não teria nível para jogar na Europa. Mas talvez ele não tenha a composição física para isso, características físicas para isso. Então, Plihal, mas vários times ainda têm jogadores com um grau de intensidade mais baixo, como é o que eu estou classificando o Arrascaeta. Para mim, ele é um jogador genial, mas em algumas vezes no jogo ele não entrega defensivamente, diminuindo o espaço do adversário, sendo intenso na abordagem quando o adversário está com a bola. Mas vários times grandes têm isso, né, na Europa. A questão é, esses caras precisam, quando eles estão com a bola, eles precisam ganhar o jogo. Porque aí vale a pena. Sim. A compensação. Exato. Ah, ok, eu vou... Arrascaeta, fica lá, não se preocupa. Mas quando a bola chegar em você, você ganha o jogo, tá? E aí, quando ele não ganha, ele vira o alvo. E aí eles barram num Pamecano que... Sim. E aí ele vira o alvo, ele vai ser... Ah, não tem nível, tá fora, tal. Tanto que, assim, e eu acho que quando ele fica no... E ele ficou no banco em 2 Copas do Mundo. Né? E quando ele entra, ele vai lá e faz gol. E se ele conseguir fisicamente chegar sempre perto do que é o máximo dele, e o Flamengo sabe, tem lá na ponta do lápis não, né? Tem lá no computador o que é o máximo do Arrascaeta, se ele ficar perto do máximo, ele é titular da seleção do Uruguai e ele é titular em todos os jogos grandes, em Copa do Mundo, tudo. No Campeonato Brasileiro ele é titular absoluto. Mas o nível do Campeonato Brasileiro de intensidade... O Boto falou sobre isso. Que se o Flamengo jogar com a intensidade europeia, o Flamengo vai disputar, né, todos os campeonatos e tal. Só que atingir a intensidade europeia é uma utopia para a gente. Por quê? Porque aqui tem um calor de 40 graus o ano inteiro, porque aqui tem distâncias de Fortaleza a Porto Alegre. É mais complicado. Jogos a cada E 2 jogos dias a e cada meio. 3 dias, você não consegue recuperar. Vamos dar uma olhadinha nos números do jogo, com um detalhe que os nossos 3 ótimos comentaristas aqui na bancada já haviam notado fora do ar. Olha lá. Primeiro item, posse de bola. O Flamengo teve mais posse de bola do que o Bayern de Munique, 51-49. Isso aconteceu com o Bayern. Chutes, 12-8 Flamengo. No alvo, só 1 a mais do Bayern de Munique, 4-3. Cara, olha que interessante. Posse de bola não ganha jogo, isso daí todo mundo sabe. Agora no chute, foram 12 do Flamengo, 8 do Bayern. 3 do Flamengo foram no gol e 4 do Bayern foram no gol. Os 4 que foram no gol foi convertido em gol. Não tem explicação para os caras. Cruzamentos, 13 do Flamengo, 12 do Bayern, ações na área rival. Aí o Bayern com um número superior, 23-16. Gols esperados, 1,37 para o Flamengo, 0,91 para o Bayern de Munique. O que esses números traduzem para você, Mário? O Marra tem essa informação interessante, né? Da posse. É apenas a segunda vez, né? Terceira, 2 vezes terceira. contra o Bayer Leverkusen É isso. e agora contra o Flamengo. Leverkusen nessa temporada? Sim. É mesmo? Nessa Quando temporada. o Bayern de Munique levou vantagem sobre o Leverkusen. Na Ganhou temporada e passada, empatou. não. Perdeu muito. Esse ano, até na Champions League, né? Sim. Não, e é curioso isso, porque assim, a gente tá... O Marra muito bem, né? Começa a conversa falando sobre como deu para perceber que rolou um estudo ali, né? Daquele lado direito do Flamengo, né? Vamos falar assim, falando de Chelsea e falando de Bayern. A gente tem que pensar também que do lado do Bayern tem o Kompany, né? E como ele tem construído essa carreira de treinador dele, porque assim, o Bayern... Temporada passada sofre uma derrota ali muito bem estabelecida pelo Leverkusen, né? Que foi assim um absurdo na temporada no futebol alemão. E ali naquela temporada foi a primeira vez em 10 anos
que o Bayern emenda 2 jogos seguidos sem marcar gols. Isso não tinha acontecido com o Bayern em 10 anos. Isso acontece na temporada passada. Uma piada, né? Uma piada, isso é um absurdo, né? Assim, só 2 jogos que ele não marca. E ele vinha agora de um jogo que ele não marcou gols, né? Porque ele perde pro Benfica. Porque o Trubin Com um time muito mexido, mas agarrou perde. pra caramba. Exatamente. Com o time reserva, os titulares entram na segunda etapa, mas ainda assim, passou um jogo sem marcar gols e isso não tinha acontecido na temporada, emendando 2 seguidos, né? Então, assim, é um trabalho novo do Kompany, se a gente pega novo, assumiu agora, igual o Felipe Luiz, uma temporada completa do Kompany. Já conseguindo números absurdos, espetaculares, colocando o estilo de jogo dele, contando, obviamente, com jogadores inteligentíssimos, assim, que fazem muita diferença nas suas seleções. Então, esses números mostram que o Flamengo ele conseguiu, em algum momento do jogo, elevar o nível também, não vou falar igualar, mas se colocar no jogo ali. Não foi um passeio do Bayern, longe disso, né? Se alguém tivesse ali pensado, não, imagina, Auckland, o que o PSG fez hoje com o Inter Miami, o Flamengo não se permitiria isso, porque não faz esse tipo de trabalho, isso não acontece lá dentro. Mas é isso, é muita convicção, muita qualidade Pode até e alternativas. com um jogo que o Cara, é absurdo o número do Harry Kane. Se eu não me engano, são 51 jogos ou 53 jogos com 41 gols. É absurdo o nível do Harry Kane. E é justamente o Flamengo não fez um jogo abaixo. Não, o Bayern de Munique não sobrou no jogo. Alguns momentos do jogo, tanto o Flamengo quanto o Bayern teve seus momentos de dominar a partida. E essa, na minha opinião, claro. Mas o Bayern forçou o Flamengo a errar. O erro no começo do primeiro tempo e os outros erros que aconteceram durante a partida. Boca conseguiu perder por menor diferença do que o Flamengo, ali- só que o Boca praticamente só se defendeu. E ali o Kompany ficou muito incomodado, porque ele foi questionado depois o que ele gostou e o que ele não gostou da partida. E ele falou, gostei que meu time buscou o resultado, enfim, pra gente é importante. Não gostei que não fez mais gols no adversário quando teve a oportunidade. E isso não deve se repetir nesse Mundial de Clubes. Então, assim, 9 minutos, 2-0 o Bayern hoje. Sabe? Isso vem, isso vem de uma conversa, isso vem de uma estratégia. Daqui a pouco eu vou querer saber do Jailson Vilas Boas como é que o Pedro volta desse campeonato mundial. Pouquíssima representatividade, pouquíssimo destaque. Mas antes vamos falar do centroavante do Bayern. Volta normal, gente. Que hoje... Como que o Pedro volta? Normal, ué. Pedro ainda não está no nível máximo dele de futebol. Ele não conseguiu recuperar totalmente 100% do futebol dele. E vai voltar como? Normal, ué. Vai voltar fazendo trabalho normalmente, igual como está sendo feito, ganhando minutagem. E por aí vai. Não tem, Pedro tá abalado, Pedro tá isso. Não tá. Vai voltar normal, ué. Hoje, muitas vezes, não jogou exatamente como centroavante, né, Mar? É um senhor jogador, Plihal. É um cara de 31 anos, 1,89 m, por aí, grandalhão. Quase não dá pra ver o 9 dele ali, Verdade. tá vendo? O 9 dele tá na linha central, praticamente, do meio campo. À frente dele tá o primeiro volante, que é o Kimmich, que sai na perseguição, que sai pra diminuir o espaço. E olha como o Harry Kane, que é o atacante de 40 gols em temporada, abre mão de ser o atacante da área para ser um jogador tático, para abrir espaço para os pontinhas, para velocidade pelo lado, para fazer triangulação. Toca em mim e passa para receber. É uma abnegação. É um jogador que se entrega pro todo. Só que ele se entrega pro todo fazendo 40 gols na temporada e fazendo 2 gols hoje. Quer dizer, faz isso tudo, mais 40 gols na temporada. Exato. E hoje 2. Mais 40. Jogador Mais 40. espetacular. Tá com Duas 41, finalizações se eu não me engano. maravilhosas. A segunda... 53 jogos, 41 Ele gols. ajeita o corpo, né, pra finalizar, porque o passe do Kimmich vem coladinho nele aqui, né? Ele ainda grandalhão, consegue, né? É chapada, porque é uma chapada forte pra caramba. Ele pega a bola, ele Forte vê... colocada. Forte colocado, porque não é aquele... Não é o chute forte, simplesmente que o cara vai dar lá, vai dar na cara da bola um chute forte e vai lá, na sorte, vai onde ele quer. Não, é chapada mesmo, é com a intenção. Vê o Rossi dando um pulinho para um lado, ele vai e chapa no canto que o Rossi estava. E a bola acaba batendo na trave e entrando no gol. É um cara que tem
uma felicidade absurda em finalização com as duas pernas. E esse lance que o Marra estava falando do posicionamento médio e tudo mais, dele descer um pouco para armar, é porque ele também tem um passe espetacular, né? Além disso, além de finalizar como poucos, ainda tem um passe, um lançamento que geralmente quando ele consegue fazer o giro, além dele atrair o defensor, né? Que ele vai atrair, o zagueiro vai sair atrás dele. Na hora que o zagueiro sai atrás dele, já tem um buraco nas costas desse zagueiro. E aí ele consegue fazer o giro por dois lados e consegue enfiar a bola tanto pro Coman quanto pro Olise. Então, Como fazia antes pro Som. exatamente. Bora pro Pedro? Vamos. Falar do Pedro? Bom, Achei que era o Ivo. Não, é o Pedro. Pedro Ivo daqui a pouquinho também. E talvez escutando torcedores do Flamengo saindo do estádio. Mas antes, Jailson, o Pedro hoje simplesmente não entrou numa partida de mata-mata, de campeonato mundial. O Wallace Ian entrou, o Pedro não. Como é que se explica isso? Eu nem tinha reparado. O Marra que levantou aqui, falou, porque o Wallace Ian e o Bruno Henrique, né? Entraram antes do... Com a opção do Plata iniciando. Exato, com a opção do Plata. Assim, se você for parar para pensar, nenhum centroavante, né? O Pedro é o único centroavante. Plata não é centroavante, Bruno Henrique tampouco, está fazendo agora. E o Wallace Ian também é um jogador de mais mobilidade. Tem sim a ver com a questão do estilo de jogo do Felipe Luiz, que ele prefere mais mobilidade, mais movimentação, mais troca ali, né, de posição entre os jogadores de frente, mas também tem a ver com a fase do Pedro. O Pedro a gente conseguiu ver contra o LA muito ansioso, querendo fazer gol de qualquer forma, às vezes os companheiros melhores colocados, ele optando pela finalização porque ele quer fazer esse gol, ele está se cobrando bastante, é o que a gente consegue ver, principalmente pelo que o Pedro vem apresentando quando joga, essa necessidade extrema de fazer gol, e ele poderia, por exemplo, o que a gente estava citando agora, né, do Harry Kane, de ver que pode, às vezes, ajudar o time não só com gols, você consegue ajudar o time abrindo espaço para os companheiros, você consegue ajudar o time com assistências também, porque ele estava, por exemplo, no jogo de hoje, um Pedro bem, o cara que tinha que receber de costas era o Pedro, não era o Arrascaeta. O Arrascaeta estava jogando de costas por uma questão tática, que o Luiz Araújo não ia ficar... Porque o segundo atacante seria o Luiz Araújo. Só que na recomposição física, o Luiz Araújo entrega mais que o Arrascaeta. Então quem ficou lá colado junto com o Plata para receber de costa foi o Arrascaeta. E o que o Company faz? Deixa eles levarem a bola no Rossi, que se eles estourarem no Arrascaeta, a gente tem a vantagem física absurda. Então, assim, é o que a gente fala, né? O jogo ali tático e tal. Se o Pedro tivesse bem, fisicamente bem, tecnicamente bem, com confiança do treinador também, que isso a gente tem que falar, quem era para fazer o pivô, quem era para fazer a referência hoje, quem era para receber de costas, protegendo tanto do Tá quanto do Upamecano era o Pedro. Não o Arrascaeta. E eu não estou falando que o Felipe Luiz errou. Não. Eu também não. É só porque a fase do Pedro é Também ruim. não acho. E não dá pra... Mas aí, O Pedro ainda não conseguiu retornar de uma lesão muito grave que ele teve. esse ponto, sim, é uma atenuante, Porque a pesado. lesão dele foi muito grave. mas ele perde 4 posições. Sim. Arrascaeta, Não é normal. Bruno, 4 não, 3, né? E já faz E um aí, tempo, o já Wallace, faz quantos meses que Plata, ele voltou? tem Plata, Em abril. 3 meses, né? Em abril. Foi em abril que ele voltou, né? Em abril, o Felipe Luiz ele foi questionado sobre Início o de Pedro. abril, tá Início falando de o abril, Pedro. né, Não, então, Pedro? exatamente. Eu acho que na entrevista específica que eu vou falar, eu acho que o Pedro tinha feito já uns 3 jogos ali com poucos minutos. Em abril, meio de abril Aquele ali, jogo tinha contra o feito 4 Corinthians que ele gols. arrebentou. Isso. Sim, é no verdade. tinha meio feito de 4 abril, gols. o Felipe Luiz foi questionado sobre dar mais minutos para o Pedro, quando que o Pedro voltaria a ser titular. E ele fala, ali muito claro, quando o Pedro voltar a jogar o que ele estava jogando antes de machucar e fisicamente o que ele estava entregando antes de machucar, o time vai jogar para ele. Ele deixa isso muito claro, ele fala isso numa entrevista. O time vai jogar para ele, vão montar o time para jogar para o Pedro. Porque até ali, até aquela lesão, funcionava muito isso. Assim, e o Pedro se machuca ainda com o Tite não encontra solução nenhuma. Acaba... Assim, o Flamengo, nesse período, viveu em função de quando o Pedro voltar, quando o Pedro voltar. O Felipe Luiz encontra uma solução. Ele faz um Flamengo sem o Pedro. E aí a gente tem que, claro, entender que o dia a dia conta muito. Felipe Luiz, com certeza, E ele observa conhece. isso e reconhece, assim, ele tem essa autonomia para falar. Por enquanto, ainda não. Sim. E, assim, Porque ainda vai em prejudicar defesa o ao mecanismo. Felipe, o Pedro, quando entrou no Mundial, até contra o Los Angeles, jogando por mais tempo,
deixou claro que está muito longe das melhores Exatamente. Então o condições. Felipe Luiz vai fazer o quê? Tem que Ele vai premiar quem tá prejudicar a bem, mecânica do time dele por conta disso? Não vai. Pedro Ivo Almeida, como é que você imagina o futuro próximo do seu xará centroavante? Seria muito estranho, até bem pouco tempo atrás, a gente imaginar que dissesse que tal jogo grande não seria jogo para o Pedro. Hoje, todo mundo aqui na redação está falando, não, esse jogo não é jogo para o Pedro. E, de fato, não era. Como é que você prevê os próximos passos do Pedro, o futuro mais próximo dele? Eu não gosto muito de usar alguns termos, mas é um futuro pelo menos um futuro breve, a curto prazo, um futuro de resiliência, de entender onde ele precisa evoluir para talvez se encaixar numa primeira prateleira de opções do Felipe Luiz. Vocês estão vendo a festa? A torcida falando só está saindo agora, Plihal. Só está saindo do estádio agora. Estava até agora lá dentro, então só saiu porque a polícia começou a varrer. Assim como me varreu ali do outro ponto, mas vocês foram conduzindo aí brilhantemente, tive que me reposicionar, vim aqui mais perto da saída aqui da torcida do Flamengo. Não queria arredar perto do estádio, fazer uma festa muito bacana, mas voltando a falar do atacante Pedro e não de mim, eu acho que é entender. E também quando a gente fala, mas antigamente a gente não pensava no Flamengo, num jogo decisivo sem o Pedro. Antigamente, a gente vai voltar lá na lesão. Quando o Pedro se lesiona, ainda não era o Flamengo do Felipe Luiz. Quando o Felipe Luiz começa a imprimir, a dar uma cara a esse time, o Pedro está fora. Quando ele volta, ele precisa se encaixar nessa cara. E o Felipe Luiz, ele não enganou ninguém, ele não enganou nem o Pedro. O time dele tem uma cara, tem uma intensidade, tem uma proposta. Precisa recuperar o quanto antes a bola quando perde no campo de ataque. A gente cansou de falar na lista, nas estatísticas, o time que mais pressiona um bloco mais alto do mundo. Então o Flamengo estava ali naquela lista. Então está muito claro para todo mundo por que o Pedro não joga. Eu acho que não é só por uma situação de fase técnica. Ele fora do time, abala sua confiança, sua fase técnica quando a bola chega é de muita ansiedade. Não é exatamente aquele Pedro que parecia que a bola espirrava nele, entrava de coisa de um ano atrás, quase um ano atrás, quando ele se machuca num treino da seleção. Então tem muita coisa para explicar e talvez a resiliência de aceitar que o momento é outro. Ele vai se adaptar a esse perde pressiona do Felipe Luiz, ele vai ser um jogador de opção, porque tem vários jogos dentro do mesmo jogo, então às vezes o Felipe pode querer precisar de uma figura como o Pedro ali, para fixar um pouco mais dentro da área, ele vai buscar um outro caminho, ele vai buscar outro rumo de carreira dentro do próprio Flamengo de característica, então acho que é entender como ele vai se colocar nesse time do Felipe Luiz. Felipe Luiz fala várias vezes em entrevistas, ele acredita que o futebol pode ser jogado de várias maneiras, ele foi forjado no Atlético de Madrid do Simeone, você pode vencer de várias maneiras, só que para o clube que ele dirige hoje, o jeito do Flamengo tem que ser esse. O Pedro, talvez, independentemente de fase técnica, não esteja nesse jeito do Flamengo para o Felipe. Então é de tentar entender onde ele vai se encaixar ou se vai ser apenas uma solução, uma opção para o segundo tempo, uma opção para um jogo específico, uma ida de mata-mata de Libertadores, uma volta de mata-mata de Libertadores ou de Copa do Brasil, ou um jogo num contexto mais específico de Campeonato Brasileiro fora de casa. Então acho que esse é o cenário para o Pedro hoje. Mas não entro muito nessa, não, porque antes ele era importante, entrava em qualquer jogo. Antes não era o Flamengo do Felipe Luiz. Ele tem pouco mais de 2 meses, quase 3 do Flamengo de Felipe Luiz, que sempre deixou muito claro. Ele não vai jogar com 7 ou 8, talvez, jogadores que somente entreguem o que ele quer. O Pedro está quase sempre nesse limiar, está quase sempre perdendo a vaga para o 9º cara de mais intensidade, para o 10º cara de marcação. Ele hoje não entrega isso, então é entender como é que ele pode entregar ou se ele vai querer pensar em outra característica ainda dentro do Flamengo mesmo. Não tem ninguém aqui falando que o Pedro tem que sair do Flamengo porque o Felipe Luiz está ali. Cara, eu não acho isso. Minha opinião, Pedro ainda não voltou a ser titular porque a fase física dele não é a mesma de 1 ano e meio atrás, quando ele machucou, teve a lesão na seleção. Simplesmente por isso. O Pedro ainda não conseguiu alcançar o alto nível que ele tem em poder decisivo, no jogo, finalização e tudo mais. Unicamente exclusivo por causa disso. Quando o Pedro conseguir voltar a ser o que ele era há 1 ano e meio atrás, 1 ano, 2 anos atrás, aí sim, com certeza, na minha opinião, claro, o Pedro vai voltar a ser titular do Flamengo. Não é questão de que ele se encaixa, ou o jogo é específico, ou a forma de jogo de Felipe Luiz é isso ou aquilo. Na minha opinião, é única e exclusiva por causa do físico. Pedro, não em questão de físico, mas em questão
de recuperar o futebol que ele tinha antes, que ele ainda não conseguiu recuperar. Único e exclusivo por causa disso. E é isso aí, turma. Esse foi o corte do Linha de Passe que eu trouxe para vocês aqui. Créditos na descrição do canal ESPN Brasil. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre o Pedro. Se o Pedro foi a grande decepção, igual tá escrito aí, ó, no Mundial de Clubes. Se o Pedro não se encaixa no time de Filipe Luís. Ou se vocês acham que é o que eu... A mesma linha de raciocínio minha, no caso. É o mesmo que eu penso. Que o Pedro ainda não é titular por causa dele não ter recuperado o futebol e a forma física de antes. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Dessa forma vocês vão estar ajudando muito o nosso crescimento, a nossa caminhada aqui no YouTube. Até a próxima. Fui.